Ó, esse aqui é o exame da calorimetria indireta, tá? Esse é o exame padrão ouro. O que é o exame padrão ouro? É o melhor exame que a gente tem, tá, no mundo para avaliação de taxa metabólica. Então, o que é a taxa metabólica, né? Taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que você precisa só para manter o seu corpo funcionando. Ou seja, se você consumir acima dessa quantidade de calorias, você tende a o quê? Ganhar peso, tá? E se você consumir abaixo, daí vem o processo de emagrecimento, né? O processo de perda de peso, tá bom? E qual o grande benefício aqui de você fazer o exame da calorimetria indireta? Então, o grande benefício é que hoje a gente tem o quê? Várias calculadoras que elas calculam de forma imprecisa sobre a sua taxa metabólica. E esse exame, ele já dá a sua taxa metabólica real. Então, o que é que pode fazer de diferença para você esse exame? Às vezes você chega, né? Tá comendo pouco, tá ganhando peso, às vezes nem tá perdendo peso, e daí você se questiona, né? Será que eu tenho um metabolismo lento, né? E daí você pode, de fato, ter um metabolismo lento. E o único exame que a gente consegue identificar esse seu metabolismo é a calorimetria. Se você for para qualquer outro exame indireto que você faz, né? Que é você fazer o quê? Você fazer uma calculadora ali do Harris-Benedict, por exemplo, ou então você fazer um exame de bioimpedância, aí você pegar a taxa metabólica que tá lá no exame de bioimpedância. Esses exames são exames estimados, tá? Só que o único exame que você realmente tem a maior certeza da sua taxa metabólica é o exame da calorimetria. Você coloca uma máscara, você tem uma troca gasosa, e daí a partir dessa troca de gases a gente consegue até identificar não só a sua taxa metabólica, mas o quanto que você está consumindo de carboidratos, quanto que você está consumindo de gorduras durante o seu repouso. Então o exame é bem simples de ser feito. Você precisa vir na clínica, né? Então a gente tem os estágios que você pode estar de alimentação. Então você pode fazer um exame com menos de 4 horas de alimentação, um exame com 4 a 8 horas de janela de alimentação que você se alimentou, né? E o exame acima de 8 horas de alimentação, tá? Então geralmente você ter assim, acima de 4 horas fica um pouco mais preciso, mas também você fazer abaixo de 4 horas também vai ser uma coisa que vai ser pouca coisa de diferença, tá? E daí você vai vir aqui na clínica, você vai sentar na cadeira, é uma máscara, tá? Que você coloca, né? Que você semelhante com uma máscara de nebulização, você coloca a máscara, né? A enfermeira vai colocar a máscara e daí vai iniciar o exame. Você vai realmente ficar reclinado durante o exame, vai tentar ficar o mais confortável possível, vai respirar pelo nariz, tá? E daí a gente, depois, né, de concluído o exame, a gente vai saber como tá a sua taxa metabólica, né? Como é que está o seu metabolismo. Agora eu acabei de realizar o exame e eu vou mostrar o resultado do meu exame para você, tá? Então, esse aqui, né, tá meu nome, tá a data que foi feito, né, minha altura, peso, índice de massa corporal, meu estilo de vida, tá? Eu faço atividade física todos os dias, geralmente 4h30 da manhã ali, estou começando meu treino, né? Treino em torno de 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas de treino todos os dias, tá? Então eu realmente sou muito ativo. E daí, olha a minha taxa metabólica basal prevista. Olha aí, 1936 calorias, né? Então, se eu gasto 1936 calorias, esse seria meu gasto para ficar de repouso. Esse aqui seria meu gasto que ia aparecer aonde? Lá no bioimpedância, na calculadora lá do Harris-Benedict, né? Nos cálculos de forma imprecisa, né? Que só pega ali parâmetro de peso, de altura, né? Às vezes pega a idade, tá? Agora, olha a minha taxa metabólica real. Olha como é que está o meu metabolismo.
Então, ó, eu tenho 2.487 calorias de taxa metabólica real, ou seja, minha taxa metabólica diferiu em mais de 500 calorias, né? Então são 500 calorias que eu consigo consumir a mais aí por dia, né? E não ter um ganho de peso, né? Por conta disso, tá? E pelo contrário, se realmente eu fizesse o meu cálculo aqui, do meu alimento que eu consumo, com essa taxa metabólica basal prevista, o que é que isso daí ia fazer para mim? Eu poderia ficar frustrado porque eu poderia ficar sem energia, poderia ficar com muita fome, né? Se eu tenho um objetivo de performance, né? De realmente melhorar a questão dos pesos na academia, né? Conseguir treinar melhor, até no dia a dia mesmo, eu querer estudar bem, né? Não ficar com fome nem com falta de energia durante esse período, né? Então, se eu usasse minha taxa metabólica prevista aqui para fazer o cálculo, né, de toda a alimentação que eu precisaria ter, de suplementação, de tudo, eu ficaria claramente aqui com um déficit calórico de 500 calorias. Ó. E esse déficit calórico ia me fazer ter piora de performance, né, piora de rendimento. Tá? E eu tendo realmente minha taxa metabólica basal real, eu consigo a partir disso ter um cálculo mais assertivo aqui de quantas calorias eu ia ter por dia para eu conseguir render bem, tá? E se meu objetivo for emagrecimento, eu também consigo calcular aqui de uma forma mais assertiva o quanto de calorias que seria o ideal, né, para emagrecer, quantos quilos seria a previsão aqui de eu emagrecer em um tempo específico, tá? Então a gente consegue ser muito mais assertivo em relação a isso. Isso aqui é o meu corpo, tá? O meu metabolismo, mas eu atendo aqui muitas pessoas que às vezes estão numa situação inversa, tá? Então a pessoa tá com a taxa metabólica lá embaixo, né? Você vê que tem essa linha vermelha aqui, seria você estando acima, né, da normalidade, e essa linha azul aqui seria você estar abaixo da normalidade, você está mais lento do que você deveria estar, né, de acordo com sua idade, né, de acordo com o seu peso, tá? Seja massa corporal, índice de massa corporal. Então, o que acontece? Algumas pessoas, da mesma forma que eu estou aqui nessa parte de cima, muitas pessoas estão aqui nessa parte de baixo, tá? Então você vai lá, né, faz um cálculo de uma alimentação em 1936 calorias, mas a taxa metabólica dessa pessoa está 1500 calorias, tá? Então, o que é que acontece? Você aí fica comendo 1900 e pouco, 2000 calorias, né? E você não consegue perder peso, fica lá estacionado, às vezes até ganha peso, né? Então a gente tem que ter o exame para saber realmente se seu metabolismo está saudável ou não, né? Se você está com essa taxa metabólica basal mais baixa, então a gente tem um exame que demonstra que você está com problema metabólico, e a partir do exame que a gente identifica isso, a gente consegue intervir para melhorar esse seu metabolismo, tá? E daí a gente teria que partir aí para outros exames, né? Para uma coleta de mais dados, para realmente intervir de forma assertiva para você aumentar esse seu metabolismo e daí você perder peso, você ganhar massa magra, né? Você ter saúde de verdade. E esse aqui é o exame da calorimetria indireta. Então olha que interessante. Eu tenho minha taxa metabólica basal prevista, ó, que é 1936 calorias, mas olha onde é que eu tô. Eu tô aqui acima disso, tá? Minha taxa metabólica basal é de 2.487 calorias. Eu, como faço muita atividade física, né? Meu gasto energético total diário aqui, ele entra na faixa de 5.471 calorias, tá? Isso daqui é o que? É meu consumo em repouso, como é que tá? De gorduras e carboidratos. Então eu tenho 63,1% de gordura, tá? Enquanto que eu tenho 36,9% de carboidratos. Esse aqui é o meu VO2, tá? Então ele dá, né, vários parâmetros interessantes aqui pra gente. Inclusive ele traz até uma estimativa aqui do quanto que a gente gastaria, tá? Fazendo um yoga, né, hidroginástica, musculação, ciclismo. Então olha que interessante. Então ele não só traz para você, né, todos esses dados aqui em relação a calorias, mas ele fala também quanto que você gastaria aqui de calorias em cada exercício desse, tá? No tempo aqui de cada um desses exercícios. Inclusive eu faço corrida, tá? Aqui, né? 10 km, né? Então 10 km, uma hora de corrida seria
1.036 calorias para 1 hora de corrida, tá? Então você já se inscreve no canal, manda para os seus amigos se você não sabia, né, o que é esse exame da calorimetria indireta, e acompanha para se informar cada vez mais na parte de emagrecimento, de hipertrofia, de performance, tá? Performance, não só performance esportiva, mas performance para a vida, né?